Estúdio CBN. CBN, saúde e bem-estar. Ontem foi celebrado o Dia Mundial da Obesidade e na próxima segunda-feira, dia 10, é o dia de combate ao sedentarismo, duas doenças que estão relacionadas. Vamos conversar agora com o Dr. Lucas Almeida, médico funcional, especialista em emagrecimento. Doutor, boa tarde, obrigado por atender o convite da CBN. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Glaucio. Eu agradeço a oportunidade e o espaço. Doutor, por que as pessoas estão ficando mais obesas? O número de pessoas acima do peso está aumentando. Bom, boa parte, Marcos, se deve ao assédio da indústria alimentícia, né, que cada vez mais tem uma variabilidade enorme de produtos alimentícios, porém tem tanto valor nutricional, mais quantidade calórica do que valor nutricional, associado à maior comodidade gerada pela vida contemporânea, né? Pelas comodidades contemporâneas, como iFood, controle remoto, Instagram, que muitas vezes cerceiam a oportunidade de nos exercitarmos, né? Que acabam competindo pelo tempo em que nós poderíamos estar praticando uma atividade física, por exemplo. E as pessoas perdem esse controle do peso, muitas vezes, doutor, sem perceber mesmo, né? Vai entrando num automático do dia a dia e quando vê já está bem acima do peso. Isso é extremamente comum, Marcos. A instalação da doença, ela se dá de forma insidiosa, né? Ou seja, lenta, sorrateira. Muitas vezes nós valorizamos e colocamos o nosso ganha-pão em primeiro lugar. E muitas vezes deixamos a saúde e o cuidado com ela em último lugar. Se sobrar tempo, se sobrar condição, se sobrar recurso material. E quando nós deveríamos, na verdade, colocarmos pelo menos em segundo plano, né? Doutor, qual que é o risco da obesidade? Bom, ela é uma doença propriamente dita, de característica crônica, inflamatória, e aumenta o risco do desenvolvimento de outras doenças, como, por exemplo, a hipertensão, o diabetes, câncer, eventos cardiovasculares, como um infarto, como um AVC. Então, ela traz consequências, ela pode trazer consequências mais danosas ainda. E esses danos à saúde, eles não acontecem imediatamente. Normalmente é algo silencioso, né? Que vai se instalando no organismo do paciente. Exatamente. A doença, a obesidade, ela não se manifesta com um sinal ou com um sintoma chamativo, alarmante, não preocupando o paciente logo na instalação, no início da sua instalação. Portanto, isso não faz procurar um atendimento médico, um atendimento profissional. Muitas vezes ele já atingiu uma condição adiantada. E aí é quando ele se espanta, se surpreende, às vezes quando observa uma foto sua, né, do ângulo de uma terceira pessoa, ou quando ela se vê num vídeo, aí é quando ela se dá conta, caramba, cheguei nesse ponto, não sabia que eu estava assim. Ou então quando vai experimentar uma roupa, se surpreende com as medidas, com as roupas mais justas. Doutor Lucas, boa tarde. A obesidade, ela não tem só causas alimentares, né? Há outros problemas que podem desencadear, né, esse desequilíbrio. Perfeitamente, Glaucio. Boa tarde. A obesidade ela é uma condição multifatorial. O que a gente deve levar em consideração? O estilo de vida da pessoa, que abrange não só a qualidade da alimentação, não só, por exemplo, a prática regular de exercícios físicos, mas como ela lida com o estresse do dia a dia, como ela extravasa o estresse do dia a dia, como ela leva ou tem uma qualidade no seu sono noturno, por exemplo. Se a pessoa ela tem um quadro, um aspecto emocional envolvido, por exemplo, ansiedade ou depressão, que podem proibi-la ou impedi-la
de uma socialização, de uma prática de exercício físico, pode retraí-la, ou que pode fazer ela descontar, por exemplo, em algum modo de extravasar esse sentimento ruim, por exemplo, da alimentação, no álcool, no doce. Tá? Então, são múltiplos aspectos que devem ser levados em conta ao analisarmos a condição de obesidade. Doutor, e é possível combater isso hoje com muitos recursos, né? Com muitas técnicas que foram aprimoradas ao longo do tempo. Perfeito, Marcos. Classicamente, a cirurgia bariátrica, ela ainda é uma grande possibilidade de tratamento, só que hoje nós estamos percebendo ou verificando a evolução do tratamento clínico, medicamentoso. O que antigamente existia com pouquíssimas opções, traziam muito mais efeitos colaterais do que benefícios. Hoje, com a evolução da indústria farmacêutica e de seus recursos, na abordagem do tratamento da obesidade, nós contamos com um arsenal muito variado para o tratamento da obesidade. Muitas vezes a gente mescla alguns recursos diferentes que vão potencializar a eficácia do resultado no emagrecimento. E o importante é associar isso com outras técnicas, até indicadas por outros profissionais, né? Com a nutrição, com vários outros... É multifatorial, né, doutor? Perfeito, a gente fala de uma abordagem de tratamento, um acompanhamento multidisciplinar. Faz parte do trabalho o acompanhamento do nutricionista, do personal, que é o profissional da educação física, que vai acompanhar esse paciente no dia a dia, na prática, na execução do exercício físico, e também do médico, por que não? Às vezes, a abordagem psicológica, quando é o caso, quando a gente vivencia um aspecto, uma condição emocional envolvida, também é um profissional que pode contribuir para esse acompanhamento multidisciplinar. E claro, né, que com esse acompanhamento fica muito mais fácil de manter o peso, que é também muito importante. Dr. Lucas Almeida, médico funcional, especialista em emagrecimento. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade de falar com a gente aqui na CBN. Boa tarde.